Para muita gente, janeiro é um mês de recomeçar a vida, não é mesmo? De tentar colocar em prática as metas para o ano que se inicia. E é justamente pensando nessa renovação, nesse desejo de renovação, que o mês foi escolhido para falar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. A campanha Janeiro Branco chega esse ano à 5ª edição e vem ganhando reforço em todo o país. Isso porque o número de pessoas com transtornos mentais tem crescido muito nos últimos anos. Só a depressão atinge mais de 320 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, são cerca de 11 milhões e meio de pessoas com a doença. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Lucas Paiva. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. Doutor, ainda há muitas dúvidas sobre o que é saúde mental, né? E muitas pessoas confundem a saúde mental, doenças mentais, com loucura, não é mesmo? Quais doenças estariam ligadas à saúde mental? Eu acho que a imprecisão aí é que nós estamos acostumados a pensar muito em doença. Quando a gente fala de saúde, o conceito ele é mais amplo, né? Eu gosto muito de pensar o conceito de saúde e doença como um pêndulo. Então, a depender do que se passa no nosso corpo biológico, no nosso organismo, ou na nossa vida social, ou nas nossas emoções e sentimentos, nós vamos ter assim, manifestações maiores de adoecimento ou de saúde. As loucuras, elas são popularmente relacionadas com as doenças mais graves, com transtornos mais graves e mais incapacitantes, né? Vamos dizer assim que a maioria de nós, ao longo da nossa vida, o que nós vamos experimentar são situações, assim, 70%, 80%, 90% de nós vamos experimentar situações de mais leves, né? Momentos em que a gente se sente um pouco mais fragilizado, ou mais triste, ou com medos. Sim, no caso, a depressão e os transtornos de ansiedade estariam ligados à saúde mental, né? Sim, que são os mais comuns, né? Sim, e justamente a depressão, o Brasil, ela cresce cada vez mais aqui no país. O Brasil é o primeiro da América Latina no número de pessoas depressivas. Por que ela tem crescido tanto, doutor? Há uma razão para isso? Bom, talvez uma das razões é que hoje o modo como a vida se processa, como ela se dá na contemporaneidade, né? Tudo muito rápido, um culto muito grande à individualidade, as pressões para resultado, para metas, né? No trabalho, o processo de trabalho, nós estamos vivendo uma era assim, pós-industrial, né? Há muitas exigências, uma certa dissolução da família, tudo isso, né, ele vem contribuindo para um certo isolamento das pessoas, né? As depressões, elas são entendidas desde reações naturais a uma perda, a um luto, até manifestações mais biológicas ou mais graves, com sintomatologia delirante, alucinações. Então, sobre esse leque inteiro, que se produz essas informações, né? A epidemiologia, ela vai estudar então essas manifestações e esses dados são dados do INSS, né? Onde os afastamentos, os principais afastamentos estão relacionados à saúde mental e à depressão, que apontam também para essas mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, né? E são dados assim, produzidos por pesquisas amplas, né? De fato, é um problema importante sobre o qual é preciso de se falar. Sim, doutor, o senhor falou em metas. As pessoas, você, nós costumamos estabelecer metas para as nossas vidas, mas nem todas dão certo. Isso causa uma certa frustração. Essa frustração pode desencadear outras doenças? Então, o mote do Janeiro Branco, ele pega um pouco isso, né? Ele vem, é um grupo de psicólogos lá de Uberlândia,
que associado com, foi ganhando forma e corpo, né, um coletivo grande de pessoas que trabalham com saúde mental, que viram assim, no janeiro, que é esse momento de, vamos dizer assim, que a gente promete, né, vamos dizer assim, para o ano, como vai ser, e às vezes se aborrece porque constrói planos às vezes ambiciosos ou grandiosos, né? Mas eles viram nesse momento que é como se a gente tivesse, o branco aí é como se fosse um papel, uma carta em branco, né? Algo que você direciona para o futuro, e dentro disso o branco também tem a questão da espiritualidade, tem da paz, o branco é que junta as cores, né? Tem todas as cores em si. Então, normalmente no Brasil está associado, além da religião, a uma pureza, uma purificação. Estabeleceram aí um momento do ano para que a gente pudesse se dedicar um pouco às nossas emoções, aos nossos sentimentos, a se perguntar como é que anda a vida da gente, em casa, no trabalho, com os amigos, quem tem a sua religião, o cuidado de si, do seu corpo, né? Então, acho que corre esse risco da frustração quando a gente toma a coisa como algo pronto, que tem que ser realizado, ou um ideal assim. Mas quando a gente se aproxima dessa meta como algo que nós vamos nos dedicar, e a alegria está em se dedicar e não esperar que ela aconteça, então eu acho que a gente pode suavizar um pouco o peso dessa frustração. Sim, então é possível evitar essas doenças mentais, é possível evitar essas frustrações. Sim, não que seja possível viver uma vida sem frustração, né? Mas eu acho que quando a gente toma a promessa ou a meta como algo que vai produzir alegria pela nossa dedicação a ela, né? E não pelo resultado, eu acho que há um risco menor da gente se aborrecer ou se adoecer por causa disso. Seria, né, levar essas metas de forma mais leve. Pode dar certo ou não, é isso. E a alegria é se dedicar a elas, à meta. Sim, né? sim. Por exemplo, tem uma meta que é fazer uma atividade física. Mas não é assim, eu tenho que correr tantos quilômetros em tantos minutos. A alegria bom, eu vou dedicar parte do meu tempo a cuidar de mim, a tirar uma hora para mim fazer uma caminhada, até o ponto que eu chego, por exemplo, a correr, mas não a esse resultado, assim. Né? Entendi. Doutor, de forma rápida, nosso tempo está acabando. Quando é preciso procurar a ajuda de um profissional? Quais os sinais? Eu acho que os sintomas assim, de alarme são o isolamento, né, o silenciamento da pessoa, a perda do interesse por outras atividades, quando a pessoa está muito fixada numa coisa só, né, uma certa rigidez assim, de funcionamento, o sofrimento, né, isso é uma medida subjetiva, mas ela é importante, assim, é como cada um experimenta as coisas, quando se incomoda muito, se há muita ansiedade, muita angústia, medos, né? A evitação, a pessoa que deixa de fazer coisas, né? Deixa de pegar um ônibus, deixa de fazer uma viagem, ou deixa de falar, ou se alimentar em público. Quando ela perde muito tempo por exemplo, ela tem uma mania, mas perde tempo excessivo, 1, 2 horas para tomar um banho, então o tempo está muito dedicado a um determinado problema, né? Então talvez seja a hora de buscar essa ajuda. E há sinais grandes, assim, né? Além desses, que é quando a pessoa está confusa, não está vendo
eu sentindo coisas que as outras pessoas não estão vendo, nem sentindo, ou experimentando, que são as alucinações, né? Sim. Essas são as situações mais graves. Ok. Fica aí o alerta, os sinais são esses. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto, pelos esclarecimentos. Eu agradeço. E se você está passando por algum problema emocional, você pode procurar o posto de saúde do seu bairro. Lá você vai ser acolhido e, se necessário, encaminhado para o especialista. Os casos mais graves são direcionados para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que é um grupo de apoio que trata pacientes com transtornos mentais graves. O CAPS oferece oficinas terapêuticas, acompanhamento médico e medicação. Em Ouro Preto, você pode ligar para o 3559-3266 e em Mariana o telefone é o 3558-2653.